vamos mostrar aqui a minha prática de yoga, né? Como professor de yoga, eu pratico há 43 anos, assim, desenvolvi essa sequência. E essa sequência ela passa por todos os aspectos da yoga. Começa com pranayamas, asanas, mantras, bandas e meditação. Então, é uma sequência que eu faço direto, de olho fechado, e que a ideia é que as pessoas possam aprender a fazer essa sequência para que elas possam fazer sozinhas em casa. Todo dia de manhã eu faço com a esteirinha aqui, essa esteirinha é fácil de comprar, e assim você pode reproduzir essa sequência de yoga, né? Você vai ver que você vai desmistificar a yoga, transformar a yoga em uma coisa simples, fácil, saudável, gostosa e muito, muito benéfica para a saúde. Então vamos lá, depois vocês vão ver, né, e a gente explica depois no áudio que eu vou colocar depois. Isso aqui é uma sequência de pranayamas, de respiração, né? Isso aqui tem um efeito fantástico para ampliação da capacidade pulmonar, da respiração. E, principalmente, quando você está com o nariz entupido, você vai desobstruir as vias nasais, o que traz inúmeros benefícios. Então, você pode fazer essa aqui, que é simples, inspira, solta suavemente. Sempre pelo nariz, né? Inspirando sempre pelo nariz. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz. É bom segurar um pouquinho, né? Para que você amplie, dê capacidade de ampliação do seu pulmão. Expanda o pulmão. Inspira. Solta. Também pode fazer um banda, que é você fazer uma massagem interna aqui, ó. Você puxar, inspirar, expira suavemente. Quando está totalmente vazio o pulmão, você faz isso. Massageando essa área aqui, que é a área digestiva, né? Onde está aqui o intestino, a base do estômago e os órgãos aqui do intestino. Essa aqui já é uma respiração chamada de polarizada. Inspira por um lado, faz uma chavinha aqui com a mão, inspira por um lado, solta pelo outro. Inspira por esse lado, prende esse lado e solta pelo outro. Inspira. Se você estiver com o nariz entupido, você pode fazer o que a gente chama de capola baixa, que aí sim, você vai limpar as vias nasais. Prepare-se, porque se você tiver com as vias, né, muitas secreções, o que é muito comum, você vai precisar de ter quase que um rolo de papel higiênico ao lado para te ajudar aqui a limpar as secreções. Mas faz muito bem limpar as secreções com essa respiração. Inspira, solta, inspira, solta. Isso é uma amostra do que é a primeira parte da sequência, que são esses pranayamas, essas respirações aí, onde você já ganhou uma energia, limpou as vias nasais. Agora nós vamos passar para uma sequência que é chamada de saudação ao sol, que é um exercício específico muito para a coluna, para o corpo todo, alongamento de todo o corpo, intermediado por umas torções, uns exercícios de equilíbrio. Cada vez que eu fizer uma sequência de saudação ao sol, eu vou intermediar um exercício, né, que passa, inclusive, por Tai Chi Chuan. No final, nós vamos acompanhar. Primeiro exercício é esse. Ó. Você simplesmente inspira, solta,
vai lá atrás, ó, cabeça para trás, bem expansivo. Vem aqui, ó, inspira e solta. Começa por aqui. Comecei a sequência de alongamentos chamados de asanas, e agora uma sequência famosa, que é a base de toda dessa metodologia, que é a saudação ao sol. Vamos lá ver o que é a saudação ao sol, que é um exercício excelente para a coluna, principalmente para o nervo ciático. Então, a saudação ao sol, você inspira, solta, vai lá atrás, vem aqui, inspira, solta e desce na pinça, que a gente chama de pinça vertical. Na primeira vez, ó, você não vai conseguir levar muito, porque quem não está acostumado, vai até onde puder. Tá? Eu estou na primeira vez, então eu estou ainda não totalmente flexível. Né? Daqui você sai, em forma de gatinho, vai para frente e faz a flexão com uma das pernas, que a gente chama de balancinho, faz isso. Pode até fazer o balancinho, mas não precisa, só para caracterizar a posição, que a gente chama de balancinho com a perna direita. Ó. Balancinho, balançou, alongou a cabeça sempre esticada para cima. Dessa posição, você sai e vai para a ponte. Da ponte, você desce suavemente, já fazendo aqui um exercício quase de musculação, uma flexão. Uma flexão. Se você quiser, você pode, inclusive, aqui fazer uma flexão. Já associar. Aqui, eu coloco a cabeça bem para baixo e levanto a parte do bumbum. Não sei se vocês estão observando, ó, a cabeça está encaixada e o bumbum está levantado. Ó. Eu estou fazendo um alongamento da coluna. Um alongamento, de um lado para o outro. Nessa posição, você respira na posição horizontal, inspira, solta o ar e vai para o que a gente chama de posição da cobra ninja. Uma coisa importante aqui, ó. Joga a cabeça bem para trás, para alongar a parte de cima da coluna. Ó. Alonga e fica um tempinho no alongamento. Isso aqui é importante. Toda vez que eu alongo, eu fico um tempo. Não precisa ficar tanto tempo, mas cada dia você vai descobrindo esse tempo. Dessa posição da cobra ninja, você vai para o camelo, né? Sai daqui, já vai se ajeitando, ó, na posição e vai para o camelo. O camelo, você vai alongar ao contrário. Alongou para um lado, alongou para o outro. Ó. Ó. Camelo. Do camelo ficou um pouquinho, tá vendo? As pernas bem esticadas, ó. Do camelo, você vem para o balancinho com a perna esquerda. De novo, faz alongamento nessa posição com a cabeça bem para trás, alongando sempre a coluna. Coluna, as pernas, como o nervo ciático vai até a ponta do pé, da coluna até a ponta do pé, você está alongando tudo também aqui. Aí daqui você já volta de novo para a pinça, ó. A pinça vertical de novo, voltando. O exercício vai e volta, ó. A pinça vertical, com a perna bem esticada. Levanta suavemente, vai levantando suavemente. Inspira aqui, ó. Inspira, solta e completa alongando para trás. Volta, inspira e completa, inspirando suavemente. Lembra? Eu vi que a ação do sol alonga de um lado, alonga do outro. Toda a coluna foi alongada, né? E uma outra intermediária. Intermediária agora é um alongamento do pescoço, gira o pescoço para um lado, para o outro, uma, duas, três vezes, quanto você achar necessário. E o ombro também, ó. Solta, libera o ombro, libera o ombro para um lado, libera para o outro. Feito isso, você vai de novo, eu vou fazer agora uma outra vez a saudação ao sol. Você vai repetir, sempre que tem uma intermediária, você vai repetir a saudação ao sol. Eu vou mostrar mais uma vez a saudação ao sol e depois mostrar as intermediárias e partir para a série final. Vamos lá, saudação ao sol, a sequência básica, né? O eixo de toda essa metodologia é essa
essa sequência de exercícios de alongamento para a coluna. Então, estou nessa posição, inspiro, solto e vou lá atrás, alongo, desço, já daqui, já desço, inspiro, solto, sempre expirando, sempre fazendo exercício sem ar nos pulmões. Eu inspirei aqui, ó, para ganhar energia, solto e desço para a pinça. Desço para a pinça. Ó, minha coluna estalou, percebendo? Não sei se vocês escutaram, minha coluna estalou. Ó. Na pinça já alonguei mais. Já fui mais. Eu boto a palma toda da mão na esteira, mas lá pela quarta e quinta vez. De novo, aqui, ó, nessa posição que é o balancinho com a perna direita, né? Alongando aqui, cabeça também para trás, ó, alongando também a coluna na parte de cima. Daqui eu saio de novo para a ponte. Da ponte eu desço suavemente para fazer um esforçozinho. Posso fazer também, se quiser, aqui, né? Posso ou não. No princípio, é melhor vocês não fazer. Mas eu posso fazer aqui também um exercício quase de musculação, aqui, fazer uma flexão aqui com os braços. Aqui eu inspiro, solto, encaixo a cabeça aqui e levanto o bumbum, fazendo esse alongamento. Fico um pouquinho, daqui eu vou para a cobra ninja, uma sequência. Uma sequência, cabeça bem para trás, e o máximo que você puder, alongando a base da coluna e a parte de cima. A coluna toda está alongada para um lado aqui, ó. A coluna toda alongada no sentido. Vou para uma outra posição, onde nós vamos alongar a coluna no outro sentido. Saio daqui suavemente e me preparo para o camelo, que é alongar a coluna toda no sentido contrário. Então, agora, palma da mão, mantém aqui, mantém a palma da mão, palma do pé, palma da mão, palma do pé, e ó, alongo por um tempo e já volto para o balancinho com a perna esquerda. Pode fazer um pequeno balancinho, cara, balancinho assim, para poder ajudar o alongamento. Alongo, senti que alongou, já estou voltando aqui para a pinça vertical. Ó, perna esticada, pinça vertical. Vou subindo devagar, subindo. Chego aqui, inspiro, recupero a energia e vou de pulmão vazio. Depois de expirar, expiro. Alonga bem. Completo o exercício. Alongando para trás, inspira. Pronto, já fizemos duas saudações ao sol. Agora nós vamos mostrar a vocês só as outras sequências, porque essa saudação ao sol vocês vão repetindo, né? A próxima intermediária, né, da saudação ao sol é essa aqui, ó. A mão para frente, inspira, solta, vai para o lado e torce, é uma torção, um exercício de torção. Torce o tronco e leva os braços para trás, ó. Volta aqui na cruz, inspira, solta e desce. Fez para um lado, tem que fazer para o outro. Inspira, solta, vai para trás, torce, tronco, leva para trás o braço também. Volta aqui, inspira, solta e desce suavemente. Agora nós vamos parar a filmagem, vou fazer a minha sequência de outra saudação ao sol, para depois mostrar as intermediárias, as outras intermediárias. Vocês vão fazendo a sequência. De novo a sequência, tá? Saudação ao sol de novo. Inspira, solta, para trás. Ó, faz um pouquinho mais rápido. Pinça. Ó, pinça. Você vê que eu já estou colocando a mão, a palma da mão. Já é a terceira minha. Vou lá na frente,
já vou alongando a perna para eu poder fazer o balancinho com a perna direita. No balancinho com a perna direita, eu já vou para a ponte e desço. Não vou fazer flexão nesta, então. Ó, eu encaixo aqui e levanto o bumbum para fazer essa torção, esse alongamento da coluna. Sai daqui, abaixo o bumbum, levanto a cabeça para o outro lado e faço o que a gente chama de cobra ninja. Fico um pouquinho, já sai daqui, já vou fazer alongamento da coluna para o outro lado. Seria agora o camelo. Palma da mão, palma do pé. Ó, pé espalmado também. Ó. Volto para o balancinho, para a perna esquerda. Volto para a pinça. Ele está voltando, eu estou voltando. Ó. Estou voltando. Bem mais alongado, já na terceira. Quando chega aqui, você inspira, solta. E completa o exercício. Volta aqui, inspira. Saudação ao sol. A próxima intermediária é essa aqui. Inspira, solta, levanta o braço direito, bem esticado. Inspira, solta e torce para esse lado do corpo. Leva junto o pescoço. Torce, deixa torcer essa parte aqui, deixa bem alongar essa parte aqui. E volta aqui na mesma posição, inspira e solta. Inspira, solta para relaxar. Levanta o braço lá em cima, bem na vertical. Inspira, solta, torce, vem aqui, inspira, solta. Aí, depois dessa, vocês vão fazer a saudação ao sol de novo. Repete aquela anterior que vocês já aprenderam aí, né? A sequência. Fazer de novo aqui, saudação ao sol de novo. São 7 vezes aqui, pelo menos, a saudação ao sol. Inspira, solta. Vem aqui. Inspira, solta e vai para a pinça vertical. Ó. Perna bem esticada, o máximo que você puder. Daqui já vai caminhando para os braços e vai para o balancinho com a perna direita. Sai do balancinho com a perna direita, vai para a ponte. Da ponte, desce, encaixa o pescoço. Aqui levanta o bumbum, ó, fazendo esse alongamento. Sai daqui, já inverte, vai para a cobra ninja. Cabeça bem para trás e alongando a coluna para o outro lado. Côncavo e convexo. Daqui eu já saio, vou para o camelo, para o côncavo. Ó, alongar a coluna alonga para o outro lado. Ó. Fica um pouquinho já saindo para o balancinho com a perna esquerda. Para que vocês pegarem esse jeito, vocês vão sentir que é suave. Você vai fazer isso automaticamente. Mas é treinamento, disciplina, foco, decisão de fazer, de querer, ó, e acreditar que vai dar certo. Daqui eu já saio, inspiro, solto, completo o exercício. Saudação ao sol. Agora tem uma intermediária que é um pouco difícil, porque você percebe o que eu estou falando com vocês? Não é comum eu falar, porque eu faço isso de olho fechado sem falar, né? Estou falando aqui para filmagem. Vocês vão falar assim, vocês vão fazer de olho fechado, que é em estágio de meditação, né? Totalmente relaxado, desligado, concentrado no exercício, né? E esse exercício é de equilíbrio, essa intermediária. Ó, de olho fechado, você faz como se fosse uma árvore. Ó. Esse exercício é uma conquista,
também. Tudo aqui é uma conquista. Por outro lado, ó, um pouquinho na posição de equilíbrio. Ó, equilíbrio. Ó, viu? Essa que a gente chama de árvore, mas de olho fechado é muito difícil de conseguir no primeiro momento. Fácil de olho aberto, depois vai melhorando. Mas o que é importante é que você seja persistente, porque você não vai ter esse grau de flexibilidade, de alongamento. Você vai começar devagar, né? Chegando em etapas, por etapas. E conquista, conquista, conquista. Todo dia você percebe que você avançou um pouquinho mais. E a sua saúde vai melhorando, você vai se livrando de muitas dores, de muitos problemas, de muitas artrites. Né? Agora, se você tem algum problema de coluna já instalado, alguma coisa, há uma inflamação qualquer, o que é te fazer? Se tiver problema, se doer, vai ao médico perguntar por que você está tendo esse problema. Né? Isso aqui pode melhorar algumas coisas. Às vezes as dores são só tensões que são, né, que estão acumuladas aí no nervo ciático, alguma parte do nervo ciático, na coluna. Se forem dores de tensão, elas vão ser eliminadas com esse exercício. Agora, se forem dores de inflamações, aí você já vai ter que ir ao médico para ele curar essa inflamação, para que você possa realmente fazer esse exercício. Né? Quem fizer preventivamente vai ser bem melhor. Novamente, a saudação ao sol. Né? Fazer rápido aqui, mas vocês podem fazer no ritmo de vocês. Ó, saudação ao sol. Para cá. Saudação ao sol. Desceu aqui para ponte, desce devagar, encaixa a cabeça ao bumbum e agora vamos partir para a cobra ninja aqui. Cobra ninja, levanta a cabeça para trás e alonga. Alonga bem, fica um pouquinho no alongamento, sente que a coluna alongou em todos os sentidos. Vamos alongar para o outro lado, uma posição chamada de camelo. Palma da mão aqui, pé apoiado totalmente, você vai tentar levantar o máximo que você puder. Se você não puder, com a perna toda esticada, vai devagarzinho. Daqui já saio, vou para o balancinho com a perna esquerda, saio daqui e vou para a pinça, voltando com a pinça de novo. Ó. Pinça, pinça. Agora como é que eu já estou bem flexível? Essa é a quarta, ó. Você vai sentindo que sua flexão vai aumentando. Inspira, solta. Volta aqui, solta. Tá? Agora, a última sequência, a última intermediária da saudação ao sol, eu coloquei um exercício bem relaxante, que é uma base de Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é uma base, basicamente é uma dança onde você dança com as pernas abertas, assim, para fazer com que você coloque o esforço aqui no plexo, que eles chamam de plexo solar. Refortalecer essa base da abdominal aqui, além de fortalecer a perna. Então, eu vou dançar nessa posição. Eu faço isso aqui e vou fazer os movimentos com as mãos. Ó. Esse, de um lado, para o outro. Uma musiquinha de fundo, uma new wave, bem de fundo, bem suave. E você vai fazer essa dança aqui, ó. Vai dar aquela relaxada. Daqui eu já mudo, ó. Como não é uma coisa para ficar muito tempo, é só para uma intermediáriozinha de relaxamento, eu defini alguns movimentos de Tai Chi Chuan para encaixar aqui nessa intermediária. Aqui, ó, tá dançando, suave, de olho fechado, tá. Aqui eu já vou aqui, ó, para plantar, ó, como se estivesse plantando no chão, aqui. Daqui da plantação, eu já vou para um movimento chamado de arco-íris. Então, eu já vou fazer isso. Ó. Eu levo para lá, giro aqui e venho para cá. Giro para cá, do outro lado. Venho para cá o arco-íris. Arco-íris para um lado e arco-íris para o outro.
Daqui eu já saio para essa posição assim, ó. Começo a fazer como se estivesse espalhando. Subo para levar lá para o céu. Levo para o céu, salto, faço a saudação ao céu aqui, ó. E desço para terminar essa intermediária. Pronto. Essa intermediária é a última. Daqui eu já saio e vou fazer a última saudação ao sol da sequência. Se ajeita na pista, né? Que é a sua esteirinha. Fica bem ajeitada, bem sempre na posição. Você vai ver que a esteirinha te permite você, de olho fechado, saber onde é que você está. Então vamos lá. De novo, saudação ao sol. Inspira, solta. Lá atrás. Inspira, solta. Pinça vertical. Da pinça vertical, eu vou para frente aqui, já levando a perna para fazer o balancinho com a perna direita. Tudo uma sequência muito gostosa, muito suave e muito eficiente para a saúde. Deixo aqui, ó, posso fazer se quiser, de novo, ó. Posso fazer uma flexão ou não. Encaixo a cabeça aqui, levanto o bumbum para alongar desse sentido, ó, essa aqui. E daqui saio para a cobra ninja. Cabeça bem para trás. Prontinho, daqui já saio, vou pro camelo para alongar a coluna para o outro lado. Volto, balancinho com a perna esquerda. Volto para aqui, ó, já estou bem alongado, ó. Já alonguei bem, né? Na última sequência aqui. Então eu volto. Inspiro, solto e complemento. Inspiro e solto. Bom, primeira fase, pranayama, respiração. Segunda fase, vocês viram aí as saudações ao sol, essa sequência de exercícios já da coluna, intermediada com alguns tipos aí de outros exercícios paralelos, né? Agora nós vamos para uma última fase. A fase que completa a sequência toda. Então aqui vou fazer uma pinça horizontal, né? E esse exercício aqui, ó, mão aqui, levo o joelho e a perna para o outro lado aqui e encaixo o cotovelo aqui. Inspiro e solto, torcendo. Olha a torção que eu estou fazendo lá. Olha a torção, volto, inspiro e solto. Sempre que eu faço para um lado, já repararam que essa é uma das regras da yoga, fez para um lado, faz para o outro, sempre. Ó, daqui a mesma coisa, inspiro, solto, alongo para o outro lado, vem aqui, inspiro, solto. Ok, agora eu vou fazer a pizza, né? Ó, estico para cima, inspiro, solto e vou tentar botar a mão lá no pé, ó. Para mim já eu consigo, faço. Agora, para quem não consegue, vai devagar. Faço a pinça. Não fiz o alongamento para o lado da pinça, dessa pinça para frente? Tem que fazer para trás, a prancha para trás. Vou fazer alongamento ao contrário. Vou pensar, ó. Isso aqui. Alonguei para trás. Saio dessa posição. E vou fazer aqui um exercício chamado de mantra, que é você emitir um som que relaxa aqui as cordas vocais que levam para massagear o cérebro. E o mantra mais comum é o mantra Om, né? Então eu faço um pouquinho de mantra Om aqui, que é inspirar. Bom, mantra Om ajuda você nessa meditação. Você está em estágio de meditação. Uma das grandes vantagens dessa sequência é exatamente
Você fazer esse exercício, que demanda aí uns 30, 40, 50 minutos, dependendo do seu ritmo, em estágio de meditação. Você está, depois que você aprender a sequência, você automatizar a sequência, você está em estágio de meditação fazendo alongamento. É o que eu chamo de meditação dinâmica. Você está fazendo uma meditação dinâmica. Esse ON aqui vai te ajudar ainda mais a relaxar o teu cérebro. Daqui dessa posição, eu saio já para preparar para uma última posição, que é uma conquista bastante demorada. Vou mostrar a vocês, mas eu vou dar uma solução para vocês nesse momento. Seria isso aqui, ó. Preparo. Inclusive, quando eu faço subir para a esteirinha, eu estou, inclusive, massageando meu cabelo aqui, ó, na cabeça. Essa massagem ajuda também para fortalecer a raiz do cabelo, ó. Isso aqui é uma massagem. Tenta massagear o cérebro, né? Fortalece a raiz do cabelo. Bom, passa um pouco disso. Fico nesse estágio de flexão. Aí dessa posição aqui, ó, você viu, eu estou nessa posição. Daqui eu vou fazer uma flexão para frente, ó, para frente. E chego nessa posição. Chegando nessa posição, eu venho para a posição do gatinho e vou fazer como se eu estivesse me espreguiçando para um lado e para o outro, ó. Alongo para um lado, alongo para o outro. O gatinho alongando para os dois lados, ó. Alongando para um lado, alongando para o outro. Dessa posição aqui, eu vou inverter já com uma posição chamada de cisne. Ó. Vem, bota a mão lá nos cotovelos, inverte e alonga a coluna para trás. Cabeça bem esticada. Posição do cisne. Sai da posição do cisne. E agora eu vou fazer aquilo que me fez muito bem durante esses 43 anos, mas eu demorei 5 anos para chegar a fazer isso. Que é fazer o Sirsasana, que é você ter uma meditação de cabeça para baixo. Vou apoiar aqui. Aqui. Posso ficar mais tempo, se quiser, mas para mostrar a vocês, essa posição ela faz o sangue, né, tirar a pressão do sangue das pernas, das veias da perna, e levar o oxigênio para o cérebro. Isso aqui tem um efeito de rejuvenescimento. Pode pesquisar lá, Sirsasana. Agora, como vocês vão tentar isso, tem que tentar, né, tem que levantar devagar. Vocês podem fazer isso aqui, vou dar uma substituída nesse aqui. Se você não faz esse chacha de cabeça para baixo, termina relaxando aqui, faz isso aqui, ó. Faz a vela. Pode fazer isso aqui, só para tirar a pressão da perna, ó. Fica um pouquinho nessa posição. Desce. E daqui você relaxa. Aqui você fica limpinho, olho fechado, meditando e respirando. Para recompor toda a sua energia, você vai sentir que vai vir um bem-estar, assim, uma sensação de leveza do seu corpo. Ainda é leve, leveza do corpo. É isso que esse exercício vai te permitir, além dos grandes benefícios para a saúde. Namastê. Obrigado.